Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Luca, faço parte do BCM, estou no primeiro semestre de publicidade e hoje, né, como sugestão do nosso professor Abud, a gente vai fazer uma entrevista com a minha tia sobre a relação do rádio e TV. E tia, se apresente, fale um pouco sobre você e a gente vai seguindo aqui. Tá ok, boa noite. Meu nome é Verônica, né? Sou policial militar aposentada, mas voltei a trabalhar novamente. Sou formada em farmácia. Tenho vários cursos aí que sou meio esquisita para falar dos cursos que eu já fiz, mas gosto de estudar. Estou muito feliz de participar aí, ajudar o meu sobrinho aí, o Luca. Então aí, pode perguntar, Luca, que vou responder, de boa. É, na sua infância você tinha algum contato com rádio? Se sim, onde ele ficava? Como que funcionava? Infância, adolescência, essa questão. Então, a minha infância, o maior contato que a gente teve era com rádio mesmo, né? Porque eu nasci em 1970, eu tô com 55 anos e TV só quem tinha era quem tinha grana, cara. Então, o maior contato que a gente tinha era com rádio mesmo. Os nossos pais ouviam rádio, né? Normalmente eles gostavam de ouvir notícias. Ai, o Gil Gomes, meu Deus do céu, o Gil Gomes, essas coisas da época aí, né? Não sei que alguém gostava de Gil Gomes. Era um repórter policial que tinha da época, né? Eu via muita notícia. É mais ou menos como se fosse o Cidade Alerta atualmente. Mas a gente ouvia na rádio as notícias sobre crime. Tudo que acontecia geralmente era no programa do Gil Gomes. Qual que eram os momentos ali que você mais costumava escutar? Era desse do Gil Gomes ou tinha outros momentos? Então, de manhã, né, a gente ia pra escola e quando eu retornava da escola, eu lembro da minha mãe lavando roupa e colocava lá o programa na rádio do Gil Gomes. Eu lembro até da. Ai, meu Deus, ele Gil Gomes diz bom dia. Era um cara muito estranho. E ele começava a contar lá os causos que aconteciam e tal. E acabava que a nossa mente divagava, né? Eu era criança, mas eu divagava nas histórias, porque você. Era como se estivesse lendo um livro, né? Quando você lê um livro, você imagina toda a situação, né? O cenário e essas ideias do Gil Gomes, as narrativas dele. Eu me imaginava ali, geralmente ficava quietinha lá ouvindo, né? Gil Gomes e tinha um outro programa que ela gostava de ouvir, Jaci Figueira Júnior, o homem do sapato branco. Eu morria de medo. Esse aí eu não gostava de escutar, não. Era causa, acho que era meio os causos, né? Vamos dizer assim, que ele contava, né? Era mais é, tenebroso, meio, sabe? Então eu era criança, eu não gostava muito, não. Você escutava mais sozinha ou você escutava com a sua família junto? Como que era? Não, então, quando minha mãe estava fazendo as coisinhas dela, ela ouvia e a gente é automaticamente obrigado a ouvir, né? Não podia nem mudar, né, a estação do rádio. Eu sempre gostei muito de música, né? Eu gosto muito de MPC. E nos momentos que a minha mãe não estava, aí eu colocava lá para ouvir as minhas musiquinhas, né? Eu gosto muito de MPB. Então, as músicas da época, né? Eu ouvia, eu gostava muito de ouvir Tem, música. tem alguma música da época que você lembra que você gostava muito, que quando começava a tocar ela, era a música que tinha que aumentar, que tinha que parar tudo pra ouvir? Você lembra de alguma ou não? Ah, eu lembro, cara, eu lembro. Eu gostava de uma música era do Kid Vinil, se não me engano, Eu Sou Boy. Acordo 7 horas, tomo ônibus lotado, entro 8h30, chego sempre atrasado, eu sou boy. Eu gostava dessa posição. Quando eu tocava essa música, é porque contava toda a história que o office boy passava, né? Aí tinha uma parte que ele falava, na hora do almoço, a minha fome é de leão. Abro a manita, e o que tem, pijão? Chega o fim do mês com toda aquela euforia. Todos ganham bem, eu aquela mixaria, eu sou boy. Eu amava essa música. Quando tocava essa música no rádio, eu falava tudo. E eu pulava, dançava. Ai, que legal. Fora essa questão da música, você lembra de algum momento ali que você tava escutando rádio, alguma história ou notícia que foi muito marcante, que, tipo, você consegue lembrar? Alguma história, algum... Olha, uma notícia que me marcou no rádio, que eu lembro, foi a morte da cantora Elis Regina. Eu lembro disso até hoje.
Outra coisa, eu sempre gostei muito de política, né? E o Tancredo Neves, quando ele assumiu a presidência também, aliás, ele nem chegou a assumir, ele morreu, cara, isso nem mais foi. Então, como eu gosto de política, eu gostava de política desde criança, isso me marcou também, a morte da Elis Regina, eu lembro do locutor falando, né, que ela estava com a camiseta verde, com uma camiseta que representava a bandeira do Brasil, né? E aí aquilo me marcou. E eu até hoje eu lembro isso aí, sobre a notícia da morte do presidente, Tancredo Neves. Então é só acho, da época é só essas coisas mesmo que eu me lembro. Não, ótimo. Você já conseguiu participar de alguma forma, de algum programa? Já ligou? Eu sei que era muito comum essa questão de ligar. Você já conseguiu fazer isso alguma vez ou não? Não, porque sabe por quê? Porque eu acho até mesmo pela minha condição financeira, a gente não tinha telefone, não tinha acesso ao telefone. Telefone era só rico que tinha. Ó, na época, a empresa da época era Telece. Pra você ter uma linha telefônica, cara, era o preço de uma casa. Telefone era só os bagaça que tinha mesmo. Era só gente que tinha dinheiro. Então, o acesso não tinha acesso. A gente gostaria de participar, mas infelizmente eu não tinha condições de participar. Tinha telefone, né? Tinha celular e tal. E os telefones que existiam na época eram orelhão e eram distantes das nossas casas. Então, para você disponibilizar de ficha telefônica para ir até um local para ligar, como é que você ia fazer para ouvir o rádio? Era muito difícil, não tinha atenção. Né, exato. Você citou da música, mas você lembra de algum jingle ou comercial da época que, tipo, tocava também, que você lembra? Eu lembro de um jingle do Eduardo Suplicy, quando ele estava candidato a senador. Não, eu já era adolescente. Eu lembro do candidato Emael. Ei, 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 Emael, um deputado gritão. Quer ver outro que eu lembro? Ah, que eu lembro? Experimente Suplicy, é diferente de tudo. Está aí. E a gente brincava, né, com isso. A gente falava, experimente Suplicy, tem de laranja, morango, abacaxi. A gente era criança, né, então a gente não tem papo. Ai, que legal. Assim, uma coisa que eu acabei nem perguntando, mas eu queria saber um pouco da questão geográfica. Onde você morava nessa época? Porque, né, como alguns rádios não alcançam certos lugares, onde você morava, que local, mais ou menos? Então, eu morava no Jardim das Oliveiras, no Itaim Paulista, e as pastas de rádio que existiam, que tinha AM e FM, né? Então, a maioria das rádios que a gente ouvia era a rádio AM. Aí depois acho que foi. As rádios FM foram se tornando mais populares, né? Mas geralmente esses programas aí eram todos da rádio AM. Então, eu gostava muito de um programa também que passava aos domingos, como assistia tinha seleção. O nome desse programa era Turma da Maré Mansa. E aí eu lembro da musiquinha. A Turma da Maré Mansa acaba de apresentar o Fino do Humor, a Graça Sadia. Era um programa que é como se fosse o programa dos Trapalhões, sabe, na TV, que passava antigamente, mas ele era narrado, então as pessoas contavam piada. Era um programa de humor e as pessoas contavam piada. Nossa, no domingo à noite, não tinha opção de lazer. Você ligava o rádio e ficava ouvindo as piadas lá da Turma da Maré Mansa. Era muito legal esse programa, meu. Eu gostava muito. Que da hora. E hoje em dia, você escuta rádio ainda ou você já migrou um pouco pro digital também? Como que Não, eu sou funciona? extremamente retrógrada. Eu sou uma pessoa muito retrógrada. Eu acho que a tecnologia nos dias atuais é necessária, é o mal necessário. É claro que o mundo está, né? A gente tem que acompanhar a evolução, mas eu sou extremamente retrógrada. Então eu ouço a Nova Brasil FM 89,7. Só passa música brasileira, música antiga, Gal, Maria Bethânia, Chico César, Djavan. Eu só ouço a 89,7, que é a Nova Brasil FM. Não, ótimo. Tia, você conhece podcast também? Se ouve ou não? Não, não, não tenho. Eu, Vontade. eu já ouvi falar e tal, mas na verdade, claro que se eu quiser acessar, eu consigo, mas eu não tenho hábito não de acessar podcast. Não, entendi. E aí, a nossa última pergunta pra gente encerrar.
Você tem alguma lembrança muito especial desse tempo relacionado ao rádio, nesse momento? Uma lembrança que te marca, que te deixa muito feliz? Você lembra de alguma? Ah, eu lembro, cara. Eu lembro que quando a gente era criança, inclusive sua mãe, né, também, a Rebeca era a mais novinha de todas. A gente brincava na rua. Hoje em dia as crianças não brincam mais na rua. Apesar de ser um bairro de periferia, né? População extremamente carente, onde nós morávamos, a gente vivia muito feliz. E a gente não tinha apego às coisas que as crianças de hoje têm, né? Então, o vizinho nosso lá colocava o rádio dele na maior altura. E eu lembro da gente brincando, e os meus primos, né? Uma delas era a Rebeca era pequenininha, mas o Lá, o Maurício e tal. Quando o vizinho colocava a música, então a gente ficava tipo, como se a gente tivesse. As letras das músicas eram diferentes, né? E eu lembro que minha mãe ouvia hino evangélico. Eu lembro disso até hoje. E quando o hino tava tocando lá, cada coisa que ele falava, a gente ensinava, era como se estivesse fazendo teatro, sabe? Eu lembro do meu primo, o César, minha mãe gostava de um hino evangélico que falava: um passo só, mudará a sua vida. Aí o César aí, ele dava um passo pra frente, sabe? A gente, tipo, era como se a pessoa estivesse narrando uma história e a gente ensinava ali, fazia tipo um teatro. E isso era motivo de muita gargalhada e brincadeira, sabe? Então, qualquer música. Aí a gente, tinha um cara que gostava de botar as músicas lá do Bezerra da Silva e tal. Sequestraram minha sogra, bem feito por sequestrador. Ao invés de pagar o resgate, chefia, foi ele quem me pagou. Então a gente pegava uma mala e a gente ficava ensinando na rua, todo mundo junto. A nossa brincadeira era isso daí. Ai, Sabe? A que gente legal. brincava de clube do Chacrinha. Alô, alô, Terezinha. Aí brincava, aí ele brincava você de coisa, as chacretes, do Chacrinha. Tudo era modinha pra gente cantar, dançar e fazer uma espécie de teatro ali. E divertia assim. Era muito legal. Ai, que legal. Querendo ou não, né, o rádio unia bastante as pessoas, né? Sim, Era, podia, exatamente. era uma Era uma forma, forma né? de você se divertir, porque a gente não tinha opção de lazer, a televisão era caríssimo. E quando surgiu a televisão lá na minha casa, era em preto e branco ainda. Mas não, o rádio, eu acho que. Eu estava esse dia até comentando. O celular, ele matou. Olha só o do celular, assim, ele matou o rádio, a calculadora, ele matou a televisão. E muitos outros objetos que tornaram obsoletos, né? Por causa do celular, por exemplo, até o fixador. Então, eu ainda tenho o hábito, acho que até mesmo pela minha idade, de ouvir músicas no meu carro, entendeu? No meu carro, na minha casa, quando eu estou fazendo alguma coisa. Aí eu gosto muito de cantar, então eu posto uma nova do Brasil. E todas as músicas da minha época aí, ó, eu ouço de boa e me alegra a alma. Ah, que legal, que legal. Que doideira, eu tô pensando aqui umas coisas, achei muito legal. É, Então, tio, eu acho que é isso. Eu queria agradecer primeiramente seu tempo. Eu vou fazer. Ah, eu que agradeço aí, gostei muito. Provavelmente eu vou ter que fazer outros materiais, quero muito contar com você, se você puder. Gostei muito de te ouvir falar. Pode contar comigo, filhão. Pode contar comigo. Experiência de vida a gente tem. Mas eu acho que é isso, tia. Muito obrigado. E assim que eu finalizar esse material também, eu posso te mandar. E aí, se você quiser ouvir também. E eu acho que é isso. Ah, sim. Obrigado, viu, tia?